Olá, pessoal, bem-vindos à Escola de Kabbalah. Hoje nós estamos fazendo as conexões com o novo ciclo lunar, mês de Tevet, 10º mês, sob a luz das velas de Hanukkah, trazendo o máximo de luz exatamente para este mês que tem as energias da constelação de Capricórnio e a regência do planeta Saturno. Saturno, que é conhecido como Soturno, Saturno, que é Shabbatai, é a mesma raiz da palavra Shabbat. E é exatamente Saturno, Shabbatai, que rege o dia de Shabbat. Deus colocou Saturno no Shabbat exatamente para que pudéssemos ter o poder e o controle sobre a energia de Saturno, que rege a construção, o trabalho, no dia em que nós não vamos trabalhar. Não dessa maneira como nós imaginamos. Saturno pode ser Soturno quando ele me coloca numa prisão externa, num trabalho que se torna algo obsessivo nas nossas vidas, quando a gente quer, precisa, e só vê uma coisa na nossa frente, que é a nossa ambição, característica, por sinal, de Capricórnio. Quando Saturno entra no Shabbat, o trabalho é um trabalho espiritual. E é por isso que, da mesma forma que Capricórnio pode ser o signo com menos crença, o mais frio de todos, quando Saturno, quando Capricórnio acredita em algo espiritual, é porque ele realmente foi provado da existência daquilo, e eles se tornam, na verdade, os grandes mestres da espiritualidade. Então, só que Saturno tem esse elemento mais pesado. Por que pesado? Porque é terra. E porque Saturno fala no seu próprio símbolo, como a gente vai ver, todo o elemento de transformação daquela alma que tem que entrar no corpo e tem que encarnar. Ah, meu Deus, para a alma encarnar não é fácil. E quantas vezes na vida a gente não escuta isso? Por que tu não encarna nessa vida? Por que tu não encarna nesse trabalho? Por que tu não encarna nesse casamento? Por que tu não encarna nisso? Então, é quando a gente veste a camiseta, quando a gente entra de vez. Essa é a grande função do Capricórnio e do Saturno. E é por isso que ele se torna um signo bastante restrito e muito castrador. Porque, na verdade, quando a alma entra no corpo, putz, ela se sente totalmente sufocada. E ela vai ter que viver sobre as regras e as leis da fisicalidade. Oh, meu Deus, a alma voa, mas no corpo ela não pode voar. E, ao mesmo tempo, o corpo precisa aprender a viver com toda essa energia da alma e esse desejo enorme que a alma tem de criar, de fazer coisas diferentes, de descobrir o mundo, de crescer, de evoluir e também de ter muitas ambições. Capricórnio é aquela energia que nos coloca mais em contato com a matéria e que busca um objetivo, busca realização e objetivos concretos. É interessante porque eu comentei isso com vocês. Aqui no hemisfério sul, a gente começa o verão, e a gente começa o período de férias também, a grande maioria. Putz, e aí a gente faz isso sob um signo de Capricórnio, que é de trabalho. Dá um tilt, dá uma certa incoerência. Claro que dá. Pode tirar férias, mas seria muito bom poder, nesse período de descanso e férias, tu poder também fazer alguns projetos e alguns planejamentos do teu trabalho, daquilo que tu quer construir nessa vida. Construir não é só trabalho que envolve dinheiro, profissão e etc. Capricórnio nos traz a vivência do mundo concreto e, obviamente, ele olha a sua participação dentro do coletivo. É a vida coletiva, é a vida social. Capricórnio é estrategista, é sério, é frio, ambicioso, programado, busca sempre muita segurança e busca trazer e administrar a vida de uma forma muito prática e trazer os elementos práticos e se envolver com as questões de sustento dessa vida. Capricórnio é pé no chão e ele vai muito devagar. Ele vai conhecendo o terreno, ele tem que pisar, ele tem que ver como é que não é, ele não se joga.
tá? E ele é muito mais introspectivo, fechado, vive muitas questões de solitude, às vezes até a própria solidão. É um signo que constrói e ele vai tendo coisas com o passar dos anos, mas ele é bastante econômico. Porque até nesse mês é um mês que a gente tem que saber lidar com o dinheiro e aplicar o dinheiro em coisas mais seguras. A gente tem as figuras de empresários, a gente tem as figuras do pai, do avô, ou até mesmo de mulheres que são mais empresárias, mais líderes, né? E, obviamente, a gente tem as figuras de liderança em qualquer área da nossa vida. Capricórnio cristaliza, e ele pode cristalizar a nossa própria forma, pode cristalizar as nossas emoções, pode cristalizar, né, o nosso próprio caminho. Quer dizer, opa, vou e não consigo. Vou e não consigo. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho nesse período para não entrar num estado invernal. Essa semana, Natal, Ano Novo, muita gente pode vivenciar um certo estado de melancólico, uma certa depressão. E aí tem que ter bastante cuidado, porque esse é o lado sombrio do Capricórnio. É um mês que carrega muito esse tipo de energia. Guede é o Capricórnio, é a cabra, e são as cabras ou os bodes que sobem montanhas. E tem a ver com a palavra Guede, com a palavra Kas e com a palavra Tov. Kas é raiva e Tov é bom. Por isso que se diz que nesse mês nós transformamos a raiva ruim, a raiva má, a raiva destrutiva, numa raiva boa. Ah, Adri, o que é a raiva boa? Bem, tu precisa ter raiva no sentido de energia para poder lutar pelas coisas que tu tem, pelas coisas que tu quer, desculpa, pelas coisas que tu ambiciona. É uma energia a raiva, e ela precisa se transformar. A raiva vermelha, a raiva negativa, a raiva que, na verdade, traz o ódio, essa raiva tem que ser combatida. E é um elemento extremamente sombrio e que coloca o Capricórnio e a própria energia do mês muito para baixo. E a gente tem que cuidar bastante. É um mês interessante para a gente poder curar essas raivas. Muitas vezes as raivas vêm quando nesse mês a gente entra em contato com bloqueio. Ai, não consigo sair desse lugar, não consigo andar, não consigo me mover. Então é hora de usar essa energia para poder, olhar o outro lado e ver e conseguir ir para outras coisas. Porque muitas vezes a gente também não vai porque nós estamos tão fechados que a gente não enxerga, completamente cegos, não vê nenhuma abertura, nenhuma saída. Gente, nós estamos com a luz de Hanukkah, a luz do milagre. A gente segue isso, né? Milagre é algo muito, muito mais concreto, muito mais existente do que nós mesmos imaginamos. Quando nós vamos trazendo a consciência da energia do mês, nós vamos aprendendo a fazer algo que no capítulo dessa semana da Torá, a gente aprende, ou que é nos revelado, é a capacidade de controlarmos as energias astrológicas. Todo o segredo da Kabbalah é aprender a controlar a astrologia. Quando uma pessoa me pergunta o que vai acontecer em 2023, né? Ou o que vai me acontecer, né? Eu já risco a pessoa. Não quero. Não é assim. Vamos, não é, né? Não é o que vai te acontecer. Na verdade, como é que eu posso agir em 2023? Quais são as energias? Porque eu quero controlar essas energias. Eu quero descobrir as coisas mais profundas que a astrologia pode me ensinar e pode me trazer nesse ano. Então, quais são as energias que vão ser entregues para mim de bandeja? E são energias fortes, profundas, extremamente transformadoras. É um ano para quem quer transformar a sua vida muito, muito bom. É um ano para novas prosperidades, é um ano para novas riquezas. É muito interessante porque é um ano para descobrir tesouros. Novos tesouros serão descobertos. Então, vai atrás para te descobrir. Saiam da mesmice.
Capricórnio é aquela energia que nos traz o up para ascender, para saltar para cima. É preciso aprender a saltar como uma cabra para retificar e adocicar a raiva que está oculta dentro de nós. E quantas raivas que a gente tem, quanta coisa que por detrás das nossas ações e atitudes derivam da raiva. Da imaturidade para a maturidade, né? Capricórnio é extremamente maduro, e a gente diz que também o Capricórnio ele sai do olho mau para o olho bom. O olho mau é o olho da inveja. O olho bom é aquele que começa a ver dentro de si a energia para poder conquistar aquilo que quer. É preciso colocar as mãos na massa e transformar fisicamente, trazendo uma nova realidade. Olha aqui, um mês para trabalhar com esta nova realidade. Capricórnio sempre vai eleger os materiais, a fisicalidade. Ele constrói, ele edifica, ele traz novas instituições, ele mexe com a sociedade, ele mexe com a fundação, ele edifica templos, templo do espírito, templo que é a tua própria casa. Ele lida com o mundo da ação. É para estar com os pés no chão. Agora é hora de botar os pés no chão. Capricórnio tem como sombra a teimosia e o nervosismo, né? E ele precisa adquirir paciência. Entrou Capricórnio, baixa a bola, que agora tem que ter paciência. E certeza, certeza absoluta. Capricórnio mede tudo, cauteloso. Ele pisa para ver se o solo, o terreno está seguro, porque ele pode ser extremamente seguro. Capricórnio pode ser tomado pelo seu ego, pela sua vaidade, pela sua arrogância. E a gente vai ter, obviamente, pessoas que às vezes tomam esse lugar meio de donos de tudo, donos da vida ou líderes que são tomados dessa arrogância, mas também podem ser, né, ambiciosos e audaciosos. Capricórnio é aquele que começa e precisa terminar. Ele é materialista, ele pode ser extremamente acomodado nisso, e muitas vezes ele não cresce, porque ele fica acomodado e acaba ficando bastante mesquinho. Observem a figura, um dos símbolos de Capricórnio, que é a cabra com um rabo de peixe, que é muito, muito interessante. Eu vou trazer isso, o que acontece, porque, na verdade, Capricórnio ele visita dois mundos, o mundo das águas e o mundo da terra. E esse mundo das águas, obviamente, o mundo espiritual. Capricórnio segue a lei. E essa semana é uma semana que o Zohar fala muito sobre a lei espiritual e sobre o fato de que toda a criação ela foi feita em cima da lei. E nós precisamos aprender que nós só construímos coisas nessa vida quando nós entendemos que existe uma lei e a gente precisa respeitar essa lei. Normalmente a gente rompe e a gente não quer respeitar a lei, a gente quer as coisas de uma forma imediata. E aqui começa a nossa dor, quando nós deixamos nos tomar por uma necessidade imediatista, o que na Cabala se chama de ser reativo. Capricórnio busca, as coisas são seguras, obviamente, rotina, a ordem. Ele não gosta, na verdade, né? De misturar as coisas e de ter um caos na vida dele. Ele gosta de ter a vida extremamente organizada. Capricórnio tem grandes objetivos. Capricórnio busca a justiça. Capricórnio paga o que tem que ser pago. É um momento também de resoluções kármicas. Busca a verdade. E, obviamente, o Capricórnio, ele ama, mas ele tem que aprender a amar, e ele vai aprender a amar e amar de uma forma mais comedida. E muitas vezes é preciso bastante tempo e paciência para que um capricorniano ele possa sentir esse amor e viver esse amor. Então, esse mês, tu tem desde concretizar questões de amor, mas também de lidar com uma energia que, como ela está trazendo uma raiz, uma base, para ter uma fundação forte, não vai acontecer repentinamente e do dia para a noite. É uma construção que a gente vive durante esse ciclo de Capricórnio.
Eles amam as vistas que podem ser vistas de cima, permanecem muito fundamentados. Por isso é difícil o sucesso subir a cabeça. Mas, em negativo, seu mundo interno e externo são desconectados e isso causa conflitos entre si e com os outros. E aí sim sobe para a cabeça. Tornam-se poupadores, frios, duros, sem coração e exigem disciplina ao extremo de todo mundo e todas as pessoas. Ele é lento, paciente, prudente, e nessa subida, expulsando as forças cegas, as forças profundas e prisioneiras da alma, que o impede de atingir a perfeição e o ápice. Por isso, esse é um período muito, muito bom para poder tu te trabalhar de uma forma mais séria e com paciência contigo mesma, para poder retirar, sabe, aquelas pedras que estão no caminho e que tu até hoje, tipo, não teve tempo. Agora é hora de criar um tempo, porque exatamente no Sagitário tu está vencendo a correria, que tem a ver com a prisão que a gente vive do tempo. Nossa maior prisão é o tempo. E nesse momento a gente então ganha um novo tempo. Tu é dono, Capricórnio é o que te coloca num lugar de liderança. Tu és o dono da tua história. Tu és o dono, a dona da tua vida. Então, é tu que tem que dar um limite. E é por isso que o Capricórnio nos ensina sobre uma frieza, nos ensina sobre ser mais cauteloso e dar limites também. Mas Capricórnio tem a sua sombra, que é a tristeza, a depressão, e a gente tem que ter cuidado. A vida e as energias de Capricórnio são muito mais tranquilas, lentas, e muitas vezes a gente não consegue aquilo naquele tempo que a gente imaginava. Eu preciso conhecer a lei espiritual para poder perceber que muitas vezes as coisas estão acontecendo, mas estão na dimensão oculta, tu não está vendo. Então, o Capricórnio tem esse lado também de poder ter um olhar profundo na vida para poder enxergar que as coisas estão acontecendo, mas eu posso não estar vendo. O tema desse mês é o escurecimento do claro e, óbvio, o entorpecimento da busca, a possibilidade de diminuir a clareza espiritual. Eu entro com toda essa luz de Hanukkah exatamente para poder combater isso. O mês de Tevet é considerado na Kabbalah, junto com o mês de Av e o mês de Tammuz, os 3 meses negativos. Então, nesses 3 meses, a diferença é que em Tevet, a gente carrega essa luz. Depois de acender essa luz, ela tem que estar dentro de mim. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer do ensinamento de Hanukkah. Eu não posso esquecer do milagre de Hanukkah, que Deus está ali, que a luz infinita está ali, presente. E que nesse momento eu começo a entrar sobre uma energia que me desafia. Eu tenho esse desafio. É uma energia de terra, de matéria, tem mais atrito, tem mais peso. Eu não vou flutuar, mas eu tenho que lidar com o peso da vida física, que tem suas leis, tem suas regras, tem seu tempo. Saturno, Shabbatai, é o Cronos, é o senhor do tempo, quando exatamente é uma das nossas grandes prisões. O que nos mata? A pressa. O que nos vivifica? Entender a mecânica do tempo. Quando no Shabbat nós somos convidados a parar, é quando tu para que tu começa a ter um domínio maior sobre o tempo. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do Shabbat tem várias proibições, como uma ideia de trabalhar, tu ter uma rotina semelhante à dos 6 dias da semana. E uma das coisas interessantes no Shabbat é tu tirar o relógio, né? Tu largar o relógio. Não ter a prisão do tempo de ficar o tempo inteiro olhando. Que horas são? Eu estou com pressa, tem que fazer isso. A gente está sempre atrasado. Ao olhar o relógio, a sensação sempre vai dar, eu estou atrasada. Eu estou atrasada. Né? Que tempo é esse? Quando nós começamos a acender as velas, a gente estava aqui em Porto Alegre, ainda tinha sol. Tardinha para nós, e vai ficando cada vez mais
claro até as 9 da noite. No restante do Brasil já é noite. Então, que tempo é esse? Que para cada um é um tempo diferente. E como cada um de nós vive esse tempo. Quantas coisas na tua cabeça te cobra? Então, tem muitas cobranças. E é importante a gente poder se trabalhar nesse momento para ter controle. Tu controla os planetas também quando tu começa a controlar essa coisa do tempo dentro de ti. Lembra, o tempo nos domina. Estou atrasada, saio correndo, ansiosa. O tempo está dominando quando ele traz ansiedade. Que repetiu, já era para ter saído. Eu não peguei o... Aqui está repetindo. Não, a pessoa está indo para trás. Vamos lá. Saturno, princípio organizador da vida. Saturno é o responsável por dar forma e materializar, concretiza, cristaliza. Esse ano, 2023, Saturno em março, exatamente no ano novo, astrológico, no dia 20, 21, a gente vai ter Saturno entrando em Peixes e o Plutão entrando em Aquário, os dois, né? O Marte também vai estar entrando em Câncer. A gente vai ter um momento muito, muito incrível, a gente já vai estar sentindo desde fevereiro, na verdade a gente já está sentindo o Plutão, que está entrando em Aquário, mas o Saturno, em fevereiro a gente começa a sentir ele já muito próximo de Peixes. Então, Peixes, que é um signo, né, sem limites, é um signo que vai para qualquer lado, se aprofunda, vai para cima, vai para baixo, não consegue às vezes nem falar, e representa muito a nossa psique, né, as questões mentais, da mente emocional, né? Então imagina Saturno entrando em Peixes, tem muitas coisas muito bonitas, muito boas, porque ele vai organizar o mundo espiritual, o mundo emocional, o mundo psíquico, e vai fazer a gente prestar atenção nisso, porque faz muito tempo que a gente não presta atenção. Saturno traz a manifestação de planejamentos reais e anseios palpáveis no plano material, princípio da individualizante, liberdade de condicionamentos ancestrais, missão pessoal. O Saturno faz trabalhar, e quando tu tem domínio desse Saturno, tu consegue cortar as coisas do passado, que tu não quer mais, para poder encontrar até o verdadeiro lugar. Muitas vezes a gente não é o que a gente é o que é um avô, uma avó, o pai ou a mãe, né? E a gente está cheio da informação que não é a tua, tu está cheia da informação que não é a que tu deveria estar vivendo, e tu, puxa, viveu uma vida perdida. Tá? Então, o Saturno, ele vem, ele é o cobrador, ele te põe, pá, né? Vai viver tua vida. E é por isso que ele se torna sofrido. Ele tem um elemento de sofrimento, ele tem um elemento de dor, porque ele nos para. Ele diminui a nossa loucura, ele diminui aquela energia toda, ele para. E ele diz, tu tem que amadurecer, tu tem que controlar, tu tem que ir devagar, tu tem que ter consciência o que tu está fazendo aqui. Né? Então, Saturno, às vezes, parece aquele grande pai que vem e vem cobrar na gente, mas ele está colocando cada coisa no seu devido lugar. E aí vem os elementos mais negativos de Saturno. Ele pode representar quedas, atrasos, obstáculos. Ele faz parar, ele regula, ele traz medo, ele diminui, ele contrai, ele deprime. Né? Aqui tudo é a mesma coisa, porque às vezes a contração para ti é quase uma depressão. Ele tem um elemento de frieza, como tu tem que contrair a sensação que ele matou alguma coisa, cortou, né? Ou ele traz um lado meio avarento para ti, possessivo, devorador e melancolia. A gente tem que saber lidar com as energias de Saturno, porque senão a gente acaba normalmente vivendo os elementos mais pesados. Saturno atualmente está a 20, 21 graus de Aquário, e o Saturno, quando entrou em Aquário, no primeiro momento, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, foi quando aconteceu o quê? O distanciamento social, a máscara. Então, Saturno em Aquário, tá? Veio muito com uma frieza entre as pessoas, uma desconfiança, um controle social também, né? Ameaças sociais, né? Castrações. Saturno em Aquário não ele é mais o rígido do processo da loucura e do criativo.
Isso vai ter uma mudança. Uma grande mudança. Vamos ver. Numa abordagem psicológica, Saturno é o nosso alter ego. Sua linguagem é ríspida, direta, sóbria e sem rodeios. A responsabilidade e a seriedade são suas características mais marcantes. O agora, que tempo é este? É tão doido. Cada vez mais, está cada vez mais forte isso. Tu está aqui agora e está vivendo várias coisas ao mesmo tempo. Tem festa, tem um momento mais tenso, tem a outra história, tem outra, e tu tem teu trabalho, está de recesso, está pensando nas férias, está pensando já na festa do ano novo, está pensando nas ondinhas que tu vai pular, e aí vai. Então, hoje a gente vive 1000 tempos ao mesmo tempo. E a gente tem muitas impressões diferentes. A mente está se abrindo. E quando a mente se abre, ela tem uma quantidade enorme de informações, e essa quantidade enorme de informações está pirando a cabeça das pessoas. 2023, a gente vai ter um lado. Vai ser o momento dos loucos. Será que a gente está pronto para isso? Será que a gente está pronto para a loucura? Será que a gente está pronto para um mundo que pode ser um mundo com menos regras, mais amplo? E quando tu amplia, depois de tu viver anos dentro de uma gaiola, de um quadrado, se tu não tem regras espirituais, fica difícil. Se tu não tem valores, fica difícil. Se tu não tem propósito, fica difícil. E aí vocês vão entender por que eu disse: tu quer viver bem 2023, 2024, mas bem mesmo, independente do que possa acontecer, tu tem que ter um propósito muito claro na tua vida. Tu tem que sair do sistema automático robótico e te auto-observa para ver se tua vida não está automática robótica. E é claro que está, porque todos nós temos uma vida robótica. Isso é a própria energia do Capricórnio. A gente está hoje vivendo a destruição da energia capricorniana dentro da astrologia, com Plutão em Capricórnio no seu final, nos últimos graus, querendo nos tirar de um quadrado que nossos pais, nossos avós, tem todo um sistema social, e que é uma necessidade nossa, interna, de ter regras. Nada como alguém escolher pela gente, né? Então, o que acontece? Quando na vida tu vai descobrindo que tu é que vai ter que fazer as escolhas, que não vai ter um sistema social, né, que pode te controlar, porque há uma tendência nossa a combater esse controle, porque essa é a luta que a gente está vivendo nesse momento. Quando se fala da luta do velho e do novo, do antigo e do novo, é mais ou menos essa luta entre o controle que a gente precisa ter e a gente aceita, alguém que te diga que tu deve fazer o que tu não deve, e que tu adora isso, e tu descobrir o que tu deve fazer. Livres serão os que descobrirem que devem fazer. Mas tem que saber o que quer fazer, porque eu posso sentir que a porteira abriu, e aí eu acho que eu posso tudo. Então, por isso que vem o outro lado, que é o lado da loucura. A gente não vive numa realidade que ela é una, a gente vive numa realidade que ela é múltipla, ela é dual, ela é múltipla. Então, tu tem várias coisas acontecendo. Então, a gente peca sempre pelo erro de ficar olhando muito para os outros, e ficar julgando os outros, e deixa de viver a sua própria vida e se auto-perceber. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Porque eu posso ficar olhando para os outros e me perder de mim mesmo, quando a gente pode ter uma oportunidade de contatar a alma. Por isso, quem está numa caminhada espiritual, o nosso grande trabalho vai ser sobre a alma, a alma, a alma. A gente vai ter que falar muito da alma, né? Quando a gente entra na mente sobre a matéria, a alma sobre o corpo. Durante todo esse ciclo lunar, estamos com o primeiro fio de luz da Lua, ainda estamos hoje no período de programação do nosso mês, para que possamos construir coisas boas, coisas novas, seguir com a nossa vida em progresso, em abundância, com a certeza daqueles que
trazem a maturidade para as nossas vidas e para o restante dos nosso ano, né? Este e o próximo, que a gente possa, então, meditar todos os dias nas letras Rei, Yud, Rei, Vav, Rei, Yud, Rei, Vav, A, I, U, V. Mas, normalmente, a gente diz Rei, Yud, Rei, Vav, para trazer a semente criativa desse mês e nos protegendo das energias reativas, Ain, Bet. Ain, Deus se utilizou da letra Ain para criar a constelação de Capricórnio e a letra Bet para criar o planeta Saturno. Ain e Bet tem uma característica porque eles somam no seu valor, cada letra tem um valor, porque os números são letras no hebraico, e Ain e Bet é o valor 72, e aí esse mês está ligado diretamente aos 72 nomes de Deus, que nos ajudam e nos protegem, e nos ajudam a trabalhar com essa energia que às vezes é tão pesada, tão fixa, tão dura. Ain Bet, Rei Yud, Rei Vav. A primeira frase do Anabekoa é a frase que nos conecta a toda a energia do mês de Tevet, Anabekoa, Gedulá, Yamnecha, Tatir, Tserurá. Nós pedimos força para Deus para que desate as amarras, né, do nosso karma, as amarras da nossa vida. Mas nós meditamos nas letras Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, para nos libertar do passado, nos libertar do karma. Capricórnio tem muito a ver sempre com karma, com passado. Ain, a letra Ain significa olho. Ain é a letra do julgamento e deve ser sempre uma correção dos nossos olhos. Os nossos olhos é que nos desviam e causam os erros, mas a gente deve, nesse mês, corrigir. O que a gente está vendo? Como a gente está vendo cada coisa que a gente está recebendo. Então, aprender sobre esse julgamento que os olhos fazem. A letra Bet é a primeira letra da Torá, representa a boca e a casa que é o mundo. E a letra Bet nos protege do mal, do Satã, do desvio. Bet é Baruch, as bênçãos que queremos receber durante todo esse mês e que recebemos através dos 72 nomes de Deus. As 72 chaves que, na verdade, nos tiram dessa energia tão dura, fechada e reativa do Capricórnio, tão materialista, quando os 72 nomes de Deus são chaves para vencer a lei física. Então, através dessas chaves, através desses códigos, nós conseguimos superar todas as dificuldades que a gente pode encontrar nesta vida. Capricórnio visita diferentes mundos, o mundo espiritual deste peixe e o mundo físico. Através da espiritualidade, através do mundo interno, a gente busca a força para poder subir as montanhas, para poder vencer as coisas que nós precisamos. Nesse mês, nós precisamos construir aquela fé e aquela certeza que a gente está trazendo. Sair do nosso estado de dormência. É um mês maravilhoso para despertar uma nova consciência que nos tira daquele lugar infantil e nos coloca, né, voltados para o mundo, na busca do lugar que a gente tem que ocupar nesse mundo. Está na hora da gente ser adultos, está na hora de tu ser adulto e crescer. Quando a gente fica muito no mimimi, a gente está no infantil, a gente quer que alguém traga, alguém faça. A gente tem que parar. Se não está bom, se não vai ser bom. Porque a gente vai engolir. Porque a gente vai aceitar. Então, nesse momento, é que começam a se construir novas estruturas, mas a gente precisa subir essas montanhas, sair dessa estagnação, para construir uma nova permanência, para construir algo firme, fixo. Esse é o momento em que a gente sobe para olhar o que eu tenho lá na frente. Estou com essa luz, dá para enxergar, né? Eu consigo enxergar o que eu vou construir, o
que eu vou amadurecer daqui para frente. Capricórnio nos acompanhará durante todo esse ciclo. Eu compartilharei os códigos que nós utilizaremos para poder irmos trabalhando durante este ciclo lunar. Com certeza, a gente deve se encontrar no início do ciclo lunar de Shvat, daqui a uns 30 dias, menos até, para também vermos o novo ciclo. Perguntas, questões, eu vou me despedindo de qualquer jeito da gravação. Pessoal do YouTube, muito obrigado. Visitem a Escola de Kabbalah e estaremos em contato. Rosh Chodesh Tov, um ótimo mês para todos, que carreguem essas luzes na sua mente, no seu coração, no seu fígado, para que em unidade e integração consigam construir um novo futuro.